Hello guys, good afternoon. Teacher Juliano here again to start the last class about your book 8. So people, boa tarde. Vamos aqui começar mais uma aula. Então a última aula do livro 8. Então, como eu falei na aula passada, eu dividi a class 7 em duas aulas por causa do assunto que era o sum, o N e o know, né? Que eu precisava que vocês entendessem e fizessem os exercícios corretamente, para depois eu falar dos compounds, né? Então hoje é Class 7 Part 2, a última aula do Book 8, do Book 8. Depois dessa aula, aquele mesmo esquema, ok? Só marcar de vir na escola para fazer a prova do livro 8. Pode vir numa sexta-feira fazer a prova do livro 8, ok? Então é só ligar na escola mesmo e ligar o número da escola e tentar marcar essa prova em algum horário aí, da tarde ou da noite, ok? Então a aula de hoje é mais rápida porque tem acho que uns 2 ou 3 exercícios para vocês fazerem sobre o assunto de hoje, ok? Daí finalizamos. Então antes disso, já que a gente tem um pouco mais de tempo, que a aula vai ser um pouco mais rápida, a última vez sobre alguns assuntos aqui, ó. Rooms, furnitures, que mais? E preposition of place, a gente já viu, principalmente nós revisamos na aula passada. Então nessa aula eu já nem coloquei mais nem rooms, nem prepositions of place, ok? Então para finalizar, can, que vimos, né? Que a gente usa para permission, can I drink water, can I use my cell phone, can I turn on the TV, can I borrow your pen, can I go to Julia's house. Então para pedir permissão para fazer algo, né? Então posso beber água, posso usar meu celular, posso ligar a TV, posso emprestar a sua caneta, posso ir na casa da Júlia. E para falar sobre ability, habilidade, coisas que você consegue, que sabe fazer, né? Então temos I can cook, I can ride a bike, I can swim, I can sing, I can run 5 kilometers. Então vamos supor que eu consiga fazer todas essas coisas aqui. Então eu uso can para falar de coisas que eu consigo fazer. Por exemplo, eu sei nadar, eu sei cantar, eu sei fazer isso e aquilo. A gente vai usar o I can, ok? E o que a gente não consegue fazer, não tem habilidade, I can't. I can't play the guitar. I can't play the guitar. I can't ride a bike. I can't swim. I can't sing. E se eu quisesse fazer pergunta, era só jogar o can na frente. Ficava, can you cook? Can you ride a bike? Então você sabe cozinhar? Você sabe andar de bicicleta? Can you swim? Can you sing? Can you run 5 kilometers? Para fazer pergunta, é só colocar o can na frente. Como já vimos alguns exercícios aí sobre o can. Daí tem alguns objetos que a gente viu aqui que também ele não pode passar despercebido. Coloque no vocabulário de vocês. São home items, então itens que vocês têm na casa de vocês. Broom, vacuum, baking sheet, pillow, toilet paper. Então, ó, vassoura, aspirador, forma, aquela forma geralmente de fazer bolo, né? Forma de assar, então forma de fazer bolo, travesseiro, papel higiênico, né? Toilet paper, bucket, como que fala? Balde, toalha, towel, blender, que é liquidificador, ladder, que é escada, alarm clock. O que é alarm clock? O alarme lá, relógio de alarme. Blanket, que nessa imagem aqui não temos o blanket, que é cobertor, mas gravem também. Blanket, cobertor. Ok? Lembrem disso aí. Hammer, martelo. Iron. Lembra do Iron Man, do Homem de Ferro? Iron é ferro. Flatware e screwdriver. Não, screw, né? Esse objeto que temos aqui, ó, chave de fenda. E flatware, isso aqui, são os talheres. Ok? Então gravem esses objetos, tipo, revisem, gravem e revisem. Aí entramos já no sum and no, né?
Então, I don't have any pop songs in my cell phone, but I have some rap songs. Do you like it? Então, isso aqui eu já li na aula passada para vocês. Aqui já tem o uso do some, do any e do no. Então, vamos lá. Novamente, aí falando do some e do any rápido, para eu já falar dos compounds também. Então, some, a gente usa em affirmative sentence, ok? Affirmative sentence, sentenças afirmativas. E vai ter um sentido de alguns, algum, alguma, alguns ou algumas, ok? I need some apples to make a pie. Então, preciso de algumas maçãs. I have some books at home. Eu tenho alguns livros em casa. There are some people on the streets. Tem algumas pessoas nas ruas. Ok? Então, some em frases afirmativas iremos usar apenas. Frases afirmativas com o sentido de alguns ou algumas, ok? Referente a um pouco de quantidade aí, pouca quantidade. Any vai ter o mesmo significado do some, algum, alguma, alguns ou algumas. Só o que a gente vai usar ele em frases interrogativas, vai usar para fazer pergunta. Do you have any apples to make a pie? Então, você tem algumas maçãs para fazer a torta? Você tem não, você precisa. Sorry, do you need any apples? Any apple. Na realidade, sem o S ficaria melhor aqui. Do you need any apples? Você precisa de alguma maçã para fazer a torta? Do you have any book? Você tem algum livro em casa? Do you have any book at home? Do you have any books at home? Are there any people on the street? Tem algumas pessoas na rua? Ok? Então você pode ver que as duas frases têm o mesmo significado no português, mas só lembrando aqui que quando for pergunta a gente vai usar o any ao invés do some, ok? Isso que tem que lembrar primeiramente. A única vez que eu posso usar o some em perguntas é para oferecer algo. Tem a outra regrinha que fala que é quando você faz uma pergunta que você já imagina que a resposta seja sim. Por exemplo, quando você está entrando na casa de alguém, fala, tem alguém em casa? Você já imagina que tem alguém em casa, né? Então, aí você poderia usar o some também. Mas vamos pensar assim, usar o some em perguntas se for para oferecer algo, igual eu já tinha falado. Então, aqui eu estou oferecendo café. Ó. Would you like some coffee? Né? Would you like some coffee? Gostaria de um pouco de café? Algum café? Would you like some coffee? Alright? Aí aqui era para completar com some e any, lembra? Então, você assistiu algum episódio de Game of Thrones? Eu não posso usar o some porque é pergunta, né? Então tem que usar o any. Did you watch any episode of Game of Thrones? Last night I drank very delicious drinks. Então na noite passada eu bebi alguns drinks deliciosos. Estou afirmando, então some. My sister bought some books for my birthday. Do you have any good movie to recommend me? Então, pergunta, né? She didn't get any question correct on the test. Aqui é o any também. É que a negativa eu vou explicar depois, né? Mas tinha uma negativa já nesse exercício. We are going to visit some beautiful cities on our next vacation. Did you take any jacket? Então você levou alguma jaqueta? It's going to rain, vai chover. My brother plays the guitar and he makes some nice songs. Então meu irmão toca violão e faz alguns sons legais, algumas músicas legais. Então esse era para completar com some e any. Aí tem o any na negativa também, né? Que ele vai ser comparado com o no. Então o no tem significado de nenhum ou nenhuma. O any em frases negativas também tem esse significado de nenhum ou nenhuma, ok? Então, ó, I have no money, I have no idea, there are nobody home, que aqui eu já usei um compound, né? Aí para você usar o any, a diferença é que no any você pode começar negando, aqui não, ok? I don't have any money, I don't have any idea, there aren't anybody home. As duas frases, como eu já falei na aula passada, querem dizer a mesma coisa, ok? Só que quando você usa o no, você não pode já ter uma negativa na frase, porque isso é errado gramaticalmente, ok? Então, se você já vai começar com negativa na frase, você tem que usar o any, você não pode usar o no.
porque senão aqui ficaria dupla negativa. E dupla negativa no inglês é considerado errado, ok? Então, novamente, lembrando, eu não posso usar aqui, ó, I don't have no money, que estaria errado. I don't have no idea, estaria errado, ok? Não posso ter dupla negativa se eu já tenho no na frase. Então, daí no lugar a gente usa o N. Se vai começar negando, já usa o N. Mas aí você escolhe de qual maneira você quer usar, ok? Porque as duas estão corretas. Alright? Aí aqui era para completar com no ou any, né? Então, já estou negando, ó. We didn't, nós não. Então, we didn't take any good to her camp. Então, não levamos nada de comida para o acampamento dela. Nós não levamos. Julia is not going to play any instrument in the school play. Então, a Julia não vai tocar nenhum instrumento. Eu usei o any porque aqui já está negando. Ok? She's lonely. She has no friends. Ok? Ela tem nenhum amigo. He is vegetarian, so he eats no meat. I have no brothers and sisters. I am an only child. Então eu tenho nenhum irmão e irmã. Eu sou filho único. Only child é filho único. I don't have, já está começando negando, I don't have any plans for my birthday. Let's make a barbecue. Vamos fazer um churrasco. They are so poor. Então eles são bem pobres. They have no money to buy food. Eles têm dinheiro nenhum para comprar comida. Ok? Então, lembrando, no e any, a diferença do uso aqui dos dois. Ok? Let's continue. Que daí aqui já entraria os compounds, né? Que é o thing, o where e o body. Isso aqui eu já li na aula passada. Did you go to any party on Saturday? Você vai para alguma festa no sábado? Ou did you go anywhere? Vai para algum lugar no sábado? Ok? Did you visit any relatives on Sunday? Did you visit anywhere on Sunday? Did you talk to any of your friends? Did you talk to anybody? Vamos direto já para a explicação, para os compounds. Os compounds são esses, ó. Body ou one, where e thing. Body ou one a gente vai usar para falar de pessoas, ok? É como se fosse pessoa. Where a gente vai usar para falar de lugares e thing a gente vai usar para falar de coisas. Então, esse aqui nós usamos para pessoas, esse aqui lugares e esse aqui coisas. Somebody ou someone quer dizer a mesma coisa. O some tem significado de algum, não é? Então vai ficar alguma pessoa ou alguém. Os dois quer dizer a mesma coisa. Somewhere, algum lugar. Something, alguma coisa ou algo. Ok? Essa seria a tradução. Aí a mesma coisa para o any. Anybody ou anyone, anywhere, anything. Nobody, no one, nowhere, nothing. Então daí fica, significa nenhuma pessoa, nenhum lugar, nenhuma coisa, ninguém, ok? Então esse é o significado, só para usar os compounds aí. Daí a regrinha entra a mesma, a gente usa some, somebody, someone em frases afirmativas, lembra? Então alguns exemplos aqui, ó. I need to tell you something. Então, preciso te dizer algo, preciso te dizer alguma coisa. I would like to go somewhere on my next vacation. Então, gostaria de ir em algum lugar nas minhas próximas férias, né? Então, você pode ver que eu usei duas frases afirmativas porque eu estou usando some. Did you hear anything unusual? Então, você ouviu alguma coisa diferente? Se unusual é a mesma coisa que different. Por que você não usou something aqui? Porque não está falando alguma coisa? Porque é pergunta. Lembra, para perguntas a gente usa o any, não vai usar o some. Então, did you hear anything unusual? Tem alguém em casa? Is there anybody home? Eu não posso usar somebody, por quê? Porque já é uma pergunta, então eu tenho que usar anybody. I heard, vamos supor que essa pergunta, essa aqui é a resposta. Did you hear anything unusual? A pessoa, I heard nothing unusual. Então, eu ouvi nada de diferente. Is there anybody home? Tem alguém em casa? Aí você percebe que não tem ninguém. There is nobody home. Tem ninguém em casa.
ok? Tá, para vocês verem que a regrinha do some, any, no continua a mesma com os compounds. Alright? Aqui eu conseguiria usar o anything ou anybody. Lembra? Se eu estivesse negando já no começo. Se eu usasse there isn't anybody home, estaria correto. Ou I didn't hear anything unusual, também estaria correto. Ok? Aquela mesma regrinha do no e do any, se você quiser usar, entra para essas coisas. Ok? Então os compounds lá para aumentar o vocabulário de vocês também. Então é basicamente isso, people. Eu evitei de falar isso na aula passada para não ficar muita coisa junto com o some e no. Então, como já acredito, né, que quem me viu o exercício estava correto, então acredito que deu para entender o some e no. Então agora é mais gravar os compounds também, ok? Porque isso aqui cai na prova, alright? Cai na prova escrita para completar com something, anything, nobody, I don't know, ok? Então é basicamente isso. Essa é a última explicação do último exercício aí do Book 8. Aí você vai completar isso aqui, ó. Complete the text using the words in the box. Então você vai completar o texto usando essas palavras aqui, ó. Temos something, somebody, something de novo, colocar. Anything, nobody, somewhere, nothing, nobody de novo. Talvez dê um para cada, certo? Não sei, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Só para vocês entenderem. Yesterday was a crazy day. Então, ontem foi um dia muito louco. I was bored at home and had. Então, eu estava entediado em casa e tinha para fazer. Então, se ele estava entediado, ele tinha o que para fazer? Nada, né? Então, I was bored at home and had nothing to do. Ok? So I messaged Karen. Então, mandei mensagem para Karen. I waited for some minutes. Esperei por alguns minutos. But she didn't message me. Então, ela não me enviou de volta. Então, ela não me enviou nada de volta. Ok? Você pode ver que aqui eu completei com nada, né? Com nothing. E aqui vou completar com nada também, usando o anything. Por que anything? Porque eu já estou negando aqui, ok? Calma aí, 1 minute, people. Então, voltando aqui, pessoal, continuando aqui, eu estava falando sobre esse exercício, né? Então, como eu falei, você pode ver que os dois significados em português, aqui eu usei nada e aqui também usei nada, mas no primeiro eu usei nothing e aqui eu usei anything, né? Porque aqui eu já estou começando negando, ok? Então, continuando. So I decided on calling her. Então, eu decidi ligar para ela. She said she was. Ela disse que estava por aqui. Então, ela disse que estava... ela disse que estava por aqui na vizinhança. Estava o quê? Alguma pessoa, algum lugar, alguma coisa. Aqui seria algum lugar, correto? Ela disse que estava em algum lugar aqui perto na vizinhança. Então, você vai completando. O importante é você saber o significado, para ficar até mais fácil para você. Ok? Tem muitas palavras que já vimos aqui, ó, de verbos no passado. Praticamente tudo a gente já viu em sala, né? Mas daí você dá uma olhadinha aí, usa o dicionário também, para tentar completar, que daí vai ficar fácil. E depois temos esse exercício aqui, ó. Aí, esse aqui, deixa eu ver. Não, tem mais dois. Complete using. Esse aqui vai ser um pouco mais fácil até, ó. Porque você vai completar usando some mais um dos compounds. Ou você vai usar somebody, ou você vai usar somewhere, ou você vai usar something. Só isso. Ok? Daí você vê aqui qual que encaixa melhor. Você está falando de pessoa, você está falando de coisa, você está falando de lugar. E o outro, você vai completar com any mais um dos compounds. Ou anybody, ou anywhere, ou anything. Ok? Daí você vê qual que encaixa melhor aqui. Alright? Então é isso. Então você tem esses 3 exercícios aqui, ó. Esse aqui vai quebrar um pouco mais a cabeça para conseguir fazer. Esses 2 eu já considero mais fáceis, né? Porque você já sabe que é o some que vai entrar aqui. O some com algum deles. E aqui o any com algum deles. Ok? So that's it. Então não esqueçam de fazer. Façam os exercícios. Me mandem, porque esse tipo de exercício cai na prova. Então me manda para ver se você está acertando, para você fazer corretamente na hora de fazer a prova. Ok? Então, fica combinado assim. A última aula do Book 8 hoje. Finalizando, já me manda os exercícios
e depois você marca de vir fazer a prova do Book 8, numa sexta-feira. Alright? So that's it, people. Aguardo aí o exercício de vocês então. Por hoje é só, fim do Book 8 e depois prova e daí começamos o Book 9. Alright? So that's it. Have a good day, a nice week, e qualquer coisa só me mandar mensagem. See you, people. Bye bye.